Nós anunciamos, nós teremos a partir de agora a entrevista com advogado, especialista em direito previdenciário, doutor Everson Coelho. Mais uma vez, ele passou um tempo aí sem vir aqui por problema de saúde, mas está de volta. Então agora é hora da nossa entrevista dentro do nosso programa Gazeta Regional. Uma satisfação ter com a gente mais uma vez. Doutor, bom dia. Bom dia, grande Ricardo. Eu queria agradecer primeiramente pela oportunidade, né? Mais de 1 ano e meio assim, longe, um tempão sendo a entrevista por questão de saúde, mas a gente está voltando aos poucos. Então, irei falar aqui sobre os benefícios previdenciários hoje, né? Inclusive em questão de transtornos mentais, que são uma das causas que mais está tendo aí, que está batendo recorde em questão de concessão do benefício. Então a gente vai dar uma prioridade nesse assunto e relatando sobre algumas questões de direito previdenciário, direito da saúde e a questão dos descontos indevidos que teve há pouco tempo, né, esse rombo na própria Previdência. Então, para a gente começar, doutor, eu gostaria que o senhor falasse para a gente quais seriam esses requisitos então para obter o direito de receber o benefício por incapacidade, chamado auxílio-doença. Ô Ricardo, tem 3 benefícios por incapacidade temporária ou permanente, conhecido como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Precisa de 3 requisitos para preencher. Primeiro, a carência, que é um período mínimo de contribuição para o INSS, porém a isenção, conforme o artigo 151 da Lei 8.812, que em alguns casos, algumas doenças pode ser isenta desse período de carência. Tem a qualidade segurada, que é o tempo que a proteção pelo INSS, que a pessoa contribui, e inaptidão para o trabalho, que é o fato gerador. Essa qualidade de segurado, ela pode ser estendida por até 3 anos, ou seja, a pessoa para de contribuir. Para de contribuir hoje e pode estar protegida pelo INSS até 1 ano após a sua última contribuição. Pode ser estendida essa proteção no caso da pessoa ficar desempregada sem justa causa. Aí pode estender por mais 1 ano, aí se o fato gerador, ou seja, tiver incapacidade, tiver problema de saúde, desses 2 anos, a pessoa será protegida ainda pelo INSS. E pode estender por mais 1 ano, se a pessoa trabalhar de forma consecutiva por mais de 10 anos. Consecutiva, sem perda de qualidade segurada. Eu vou dar um exemplo que me parece bastante comum. É igual um plano de saúde. O plano de saúde exige que você está pagando para estar protegido, exige certa carência, uns pagamentos mínimos para você ter aquela proteção em certos riscos de saúde, certa cirurgia, algumas coisas. Precisa um período mínimo de contribuição e precisa do fato gerador, né, que a necessidade, a questão de saúde para você estar protegido. Então, especificamente é isso. Em referente à inaptidão para o trabalho, a gente vai analisar a questão da função e, além da função, dos sintomas. Um exemplo, vou dar até o meu exemplo que aconteceu. Eu sou advogado, tive a sorte que eu tive pessoas para trabalhar comigo, mas eu tive um problema na voz. Naturalmente, eu não poderia trabalhar. Então, eu não poderia fazer sustentação oral, não poderia fazer alguns atendimentos, não poderia fazer audiência, não poderia fazer vídeo, algumas coisas. Porém, a sorte que eu tive, algumas pessoas para fazer comigo. Então, se a pessoa, eu como advogado, trabalhando apenas pensionando, eu poderia trabalhar, eu estaria apto. Mas se eu tivesse uma função que era atendimento ao cliente e tal, eu já não estaria apto. Um exemplo, você mesmo que trabalha teve problema na voz. Você ia ficar inapto a trabalho, e você ia ter direito ao auxílio-doença porque você trabalha com a voz. Já meu amigo Álvaro, que veio até com a gente, trabalha pensionando, né, já na parte de expedição. Aí ele não teria essa inaptidão para o trabalho, naturalmente ele não teria direito. Então, analisar da função e os sintomas. Se aqueles sintomas estiverem impedindo de a pessoa trabalhar,
estiver afetando o desempenho, podendo até agravar, né, a pessoa trabalhando, aí nesse caso terá direito a benefício por incapacidade temporária ou permanente. Doutor, vamos falar de LOAS. Quais são os requisitos, então, para alguém obter o LOAS? São 3 requisitos. Primeiro, é a deficiência que a pessoa tem que ter, ou seja, a pessoa tem que ter barreiras, né, para competir em condições de igualdade, né, no mercado de trabalho, nas questões sociais, entre outros. A renda familiar que tem que preencher até 1/4 do salário mínimo e inscrição no CAD único, está inscrito e atualizado nos últimos 2 anos. Um exemplo, um autista, ele preenche o requisito da deficiência. Se receber um Bolsa Família ou viver de um Bolsa Família e não tiver renda, vai preencher o requisito da renda. Além disso, ele tem que estar inscrito no CAD único e atualizado nos últimos 2 anos. Então, essa questão ele irá preencher os requisitos para o benefício assistencial ao deficiente. Doutor, eu estou com a primeira participação dos ouvintes, que já começou a interagir conosco através do WhatsApp. Eu gostaria que o senhor ouvisse com atenção, porque tem um ouvinte que mandou um áudio para a gente. Eu gostaria que o senhor ouvisse a pergunta dessa ouvinte para a gente tirar a dúvida dela. Bom dia, minha querida. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Ricardo, seria possível você perguntar para o doutor, que eu conheço uma pessoa que tem 61 anos, tem problema cardíaco, tem diabético altíssimo, já praticamente perdeu a visão e vive do Bolsa Família. Mora na casa da ex-mulher, mas ela não quer que o benefício... Quer que ele tenha um LOA, mas não quer que saia no endereço dela, no caso. Então, quer que bote no endereço da casa da mãe dele. Mas na casa da mãe dele, tem, parece que 3, 4 benefícios no endereço. O dele é no endereço da mãe. A mãe é aposentada com 2 aposentadorias. A irmã mora no quintal, também recebe um LOAS. Se pode, por onde pode ser feito esse endereço dele? Por gentileza. Deu para entender, doutor? Ela é questão do endereço, pelo que eu entendi. Porque a ex-mulher parece que não quer que seja destinado na casa dela. Sim. Mas ela tem um vínculo com a... Olha, ela fala aqui que ele mora, essa pessoa mora com a mulher ainda, só que são separados. Ele tem diabetes, está com problema de visão e quer dar entrada no LOAS, mas não quer que seja com esse endereço da ex-esposa, porém na casa da mãe já tem outras pessoas que recebem benefício e queria saber como faria essa questão de endereço. O endereço da ex-esposa, ele pode fazer a declaração de fato demonstrando que não está junto, entendeu? Porque segundo ela e a ex-esposa, não sei a questão, podem estar morando na mesma casa, eu não sei essa situação familiar. Já na questão da mãe, a pessoa, não sei quais são os benefícios, mas tipo, a pessoa pode ter 4, 5, 6 benefícios de LOAS, pelo menos de LOAS, na mesma família. Não tem esse impedimento, tipo, a exclusão da renda do LOAS ou de aposentadoria para fim de cálculo de outro benefício. Há entendimentos que outros tipos de benefício, até um valor de um salário mínimo, com menos de um salário de 65 anos, a pessoa tendo, vai computar na renda. Ou seja, se a mãe tiver uma aposentadoria no valor de um salário mínimo e tiver menos de 65 anos, pode impactar na renda familiar do filho. Porém, também tem entendimento, inclusive eu acredito que seja majoritário, que independente da idade, se o valor da aposentadoria seja no valor de um salário mínimo, pode ser excluído sim para fins de cálculos de LOAS. Então, nesse caso, eu trabalho com base na realidade. Se a ex-mulher não tem nada com ele, se não tiver renda também, eu colocaria na questão da casa da ex-mulher, então, mas se colocar na casa da mãe, como a mãe recebe 2 salários mínimos, né, de 2 aposentadorias, provavelmente pode impactar. Ela fala aqui no outro áudio, doutor, a gente ouviu na interna aqui, que parece que a mulher também já recebe um LOAS por conta de uma outra filha que já tem um problema e ela é beneficiada do Bolsa Família.
essas mulheres, teria algum problema ele dá entrada em outro LOAS, já que já tem um dentro de casa, e ela recebe o benefício do Bolsa Família? Mas no lugar dele eu pensava nele. Porque, inclusive, naturalmente, o fato da filha receber o BPC LOAS, como é de 2 ou 3 pessoas, era para ser cortado o Bolsa Família. E naturalmente também o fato da filha receber o BPC LOAS não vai impactar nem no benefício dele, nem no dela. Entendeu? Porque como ela tem aqui, pode ter mais de um LOAS ou vários LOAS na mesma casa. O cálculo, a renda do BPC LOAS não vai interferir no cálculo do outro, entendeu? Porque é excluído. É a mesma coisa de você não ter renda nenhuma. Olha, tem outra pergunta de ouvinte, já chegou, disse que os ouvintes começam a participar quando a gente traz um advogado especialista em direito previdenciário por conta dessa situação. Doutor, bom dia, Ricardo. Eu fui trabalhar em uma empresa, fiz os exames e antes do resultado chegar, eu trabalhei sem registro. Trabalhei o primeiro dia e voltando para casa, eu caí de bicicleta e até hoje não consegui trabalhar mais por conta dessa queda. O que posso fazer? O senhor deu para entender, ele foi fazer exames para ser admitido. Só que, não, antes de receber, ele retornou para casa, trabalhando sem registro, ele caiu de bicicleta e até hoje ele não teve nada a receber. O que ele pode fazer? Se ele estivesse trabalhando sem registro, mas está trabalhando, né, tinha vínculo, provavelmente se ele trabalhasse para alguma empresa, nesse caso aí ele poderia fazer o quê? Reconhecer, entrar com ação trabalhista para reconhecer o vínculo. E além de reconhecer o vínculo, entrar com ação judicial, porque é uma ação contra o INSS, porque reconhecendo o vínculo ele teria direito ao benefício dele, auxílio acidente, auxílio doença, se ele ficou com sequela permanente tem auxílio acidente. Então nesse caso aí ele pode ter direito sim ao benefício aí que ele pleiteia. Olha, 8 horas mais 23 minutos, 8h23, eu tenho mais ouvintes com perguntas diferentes e a gente gostaria que o senhor ouvisse com atenção. Bom dia! Bom dia, Ricardo. Minha querida, eu vou te passar o contato, vocês vão conversar pessoalmente, certo? Porque tem muitas perguntas chegando e você não tem noção toda, entendeu? Mas eu vou te mandar o contato, vai tirar suas dúvidas certinho. Como é que eu faria para dar entrada do Ministério Federal? Como é que a gente faz? A gente pode fazer isso? Tem condição? Eu estou apto, não tenho condição de trabalhar, tenho problema de joelho, problema de coluna e agora problema de cabeça. Tenha um bom dia. Deu para entender a pergunta, doutor? Se eu quiser, eu posso repetir para o senhor. Posso repetir para o senhor. Calma. Eu quero fazer uma pergunta ao doutor aí. Eu tenho 59 anos, tenho 20 anos, mais de 20 anos de contribuição. Eu já fiz umas 5 perícias e fui negado. Como é que eu faria para dar entrada no Ministério Federal? Deu para entender agora? Ele tem 59 anos, trabalha mais de 20 anos de contribuição e não teve 5 perícias negadas. O que ele pode recorrer? Como eu falei aqui, se ele tiver a qualidade segurada, provavelmente, ele está protegido pelo INSS, ele diz que tem mais de 20 anos de contribuição, né? Agora não sei qual foi a última contribuição, aí ele pode pedir um auxílio doença. Essa questão de negativa do INSS é bastante comum. Lá, é o que mais a gente está vendo e está sendo pior cada dia mais. As pessoas tendo benefício negado mesmo fazendo jus a ele. Então nesse caso ele pode entrar com ação judicial, né, procurar um advogado especialista em direito previdenciário e entrar com ação judicial. No caso, se ele estiver incapacitado para o trabalho, ele pode estar recebendo uma aposentadoria aí de um auxílio doença ou então uma aposentadoria por incapacidade permanente, dependendo da situação dele. Se ele não tiver renda, mas como ele disse que já contribuiu, provavelmente também deve ter uma renda. Se ele não tivesse, ele poderia tentar o LOAS, dependendo se configurou a deficiência, né, a situação dele. Então, o que eu indico a ele é procurar um advogado especialista em direito previdenciário e tentar uma ação judicial, em face do INSS. Para os ouvintes que não estão conseguindo ter as respostas exatas, o Dr. Everson vai deixar o seu contato. Quem não conseguir anotar, pode entrar em contato comigo, que a gente tem um contato do Dr. Everson, que a gente vai passar o contato deles e vocês vão conversar, porque a gente tem casos aqui de Riachão que já entrou em contato com o Dr. Everson em outras entrevistas e deu tudo certo, pegou esses processos, graças a Deus está resolvendo. Mas, dando sequência ao nosso programa, doutor, as nossas perguntas,
vamos falar o seguinte. Fala um pouco pela questão de incapacidade aí da temporária, esse auxílio-doença ou permanente, que é a questão da invalidez. Para os transtornos mentais, que o senhor falou logo no início da entrevista, que são bastante comuns em nossa sociedade, como, a exemplo, ansiedade e depressão. Algumas pessoas, inclusive no Instagram, sempre falam: se a pessoa fosse aposentar ou tiver um benefício por incapacidade, por ansiedade, quase todo brasileiro tem. Mas eu preciso destacar também não o fato apenas ter esse diagnóstico, é a gravidade dos sintomas, né? É como a Covid, tinha Covid assintomática, tinha Covid que levava ao óbito. Tem diabetes, que a pessoa é controlada com remédio, medicamento. Tem outras, mesmo tomando medicamento, a pessoa não vai conseguir, ou seja, controlar. A pessoa não vai conseguir controlar, podendo ter até uma amputação, até um óbito. Então, tem essa questão da gravidade da doença. E sim, apenas uma ansiedade simples não vai ter direito, sim, ao benefício, mas tem muitas pessoas, inclusive vem crescendo o número drasticamente de ansiedade que chega a incapacitar a pessoa. A pessoa vai sofrer com angústia, vai ter dificuldade de dormir, vai ter choro fácil, vai ter irritabilidade, vai ter mudança de humor. Então, naturalmente, vai impactar a realização do trabalho, vai impactar o desempenho. Então, vem uma crescente muito grande dessa concessão desses benefícios em razão dos transtornos mentais, como ansiedade e depressão. Já na questão da depressão, é uma situação até mais grave, podendo ser controlada também com medicamento, está um pouco estável. E já outra situação, a pessoa pode tentar suicídio várias vezes, ter mudança de humor, choro fácil, isolamento social. Então já em casos que isso já é mais constante, isso já é mais profundo, muitas vezes sim incapacita por um momento, ou depende da situação, se for crônica, até permanente. Então, possivelmente a pessoa que tem transtornos mentais, que está dificultando o trabalho, não está conseguindo trabalhar, está tendo dificuldade nas relações sociais, poderá sim ter o direito ao benefício por incapacidade temporária ou permanente. Ou então, em situações mais graves, de depressão, sendo crônica, até beneficiar o deficiente. Doutor, tem uma pergunta do ouvinte aqui, não sei se é de sua área, mas ela só quer tirar uma dúvida. O DPVAT está ativo ou não está pagando? Ela só quer essa informação. Seguro DPVAT. Como você falou, né, da minha área, porém, então, uns dias atrás, que as pessoas estavam tentando, né, eu estava indicando com o pessoal, muitas pessoas, pelo menos que me passava, que não estava pagando. Até poucos dias atrás. Inclusive, a gente trouxe um especialista aqui em trânsito, viu, meu querido ouvinte? O doutor Luciano Levi. Não está pagando realmente, mas eles têm uma outra forma, que essas pessoas que se sentem que têm o direito, que têm uma outra forma de entrar. Se você quiser, eu posso passar o contato do doutor Luciano Levi, viu, querido ouvinte? Para você manter o contato com o doutor Luciano Levi, já que a gente foi autorizado em passar aqui os contatos dos advogados que vêm para a gente aqui. Como você está pedindo, o ouvinte já pediu sobre o contato, a gente já mandou aqui. Tem mais perguntas, doutor. Eu queria que o senhor falasse para a gente agora um pouquinho quais são os transtornos mentais que mais conseguem benefício assistencial ao deficiente. Olha, voltando ao assunto anterior, só para essas questões de dados, para você ver a quantidade que aumentou, batemos o recorde, né, dos últimos 10 anos em benefício por incapacidade em razão de transtornos mentais. A questão de ansiedade vem sendo o maior questão de concessões de benefício, a maior necessidade para a concessão do benefício, questão de ansiedade, por mais de 4 anos. Ou seja, há mais de 4 anos temos a questão de ansiedade como o maior fator para a concessão do benefício por incapacidade. Nesse caso, no último ano, cresceu só de concessão por benefício por incapacidade em questão de ansiedade 70%, e depressão cresceu 69% no último ano. Ou seja, teve um aumento aí de benefício por incapacidade no último ano de 67%,
no passado. Ou seja,